fiquei muito apreensivo, mas um tanto que orgulhoso por merecer essa deferência. Então eu fico muito grato a você por dar essa oportunidade de eu poder falar algumas coisas. Veja que o que eu vou dizer aqui, eu vou dizer sobre o meu crescimento espiritual e sobre Ecovilas. O Manuel falou alguma coisa ontem e deve falar no decorrer aí da vida muito sobre isso. Mas para eu começar a introduzir o assunto de Ecovilas, eu vou falar um pouco, contextualizar a minha vida. Eu sempre fui uma ovelha negra da família. Sou o terceiro filho de uma família de 7 filhos. Meu pai tinha o 2º ano de grupo, era um agricultor, e minha mãe tinha o 4º ano de grupo e ajudou a vida toda. Ele construiu o que ele construiu, porque ele foi criado por padrinhos, ele não tinha pais, e construiu tudo, todo o patrimônio que ele nos deixou foi na labuta dele e da minha mãe. E minha mãe, muito católica, obrigava a gente a ir na missa todo domingo, fazer o catecismo e tudo mais, como muita gente daqui, eu acredito, porque a dominação da Igreja Católica naquele tempo era muito grande. E eu nunca me sentia bem com aquela situação. Eu era meio que obrigado a fazer, né? Então, se não fizesse, tinha os seus castigos. E com 17 anos eu já discordava de tudo o que era dito lá na Igreja Católica e comecei a procurar outras coisas. Tinha um amigo que tinha um irmão que frequentava o racionalismo cristão e foi aí que eu comecei a sair das garras da Igreja Católica. E daí para frente eu sempre fui buscar informação, sempre fui buscar saber o que eu estou fazendo aqui, qual era a minha missão, como é que ia se processar isso, porque eu também não concordava com todo o sistema, embora eu tenha vivido dentro dele por muito tempo, aí também por influência da minha mãe. E eu vou mostrar para vocês, se vocês também não tiveram essa influência, muitas pessoas vão entender essa situação. E eu fui para o Espiritismo, fiz a Provida. A Provida foi uma filosofia fundada pelo Dr. Celso Charuri, um médico formado em Curitiba, que é muito famosa em São Paulo, é muito famosa e está no mundo todo, uma filosofia muito bonita, que mostra também que é necessário o crescimento interior. E a gente muitas vezes se esquece e fica olhando para fora, né? Eu quero ver o disco voador, eu quero ver a chispa, eu quero ver, mas esquece que está tudo aqui dentro, né? E a Provida também mostra essa linha de atuação. Fui para gnose, voltei para o Espiritismo, fui para o Aquantário. O Aquantário não é uma seita, é uma casa de oração que trabalha com ajuda de seres de Antares. O Pedro, que foi o codificador da doutrina, foi levado para lá e lá em Antares observou como é que eles faziam. E é uma seita espiritualista que não aceita incorporação, que defende que você tem que ser dono do seu eu. Você não pode permitir que nada venha falar ou venha tomar o seu corpo. E esse foi a interferência que eu tive ontem lá, né? Porque também eu fui palestrante nessa escola e saí por discordar da questão financeira. Porque aí volta tudo para o sistema, né? Volta para a Matrix, onde o dinheiro é mais importante do que você. Ou seja, é importante ter e não ser. E eu também não concordava com aquilo, porque eu defendia que tudo que a gente fazia lá era de bom coração, era por amor, era tudo gratuito. E eu descobri depois que tinha gente que cobrava nos
nos meandros, né? Aí eu abandonei também. Nessa casa de oração, eu conheci uma pessoa que veio ser a minha ex-esposa. O nosso encontro não foi um encontro, foi um reencontro. Porque eu estava dando um curso, e o curso era um videoaula, e depois na primeira parte era videoaula, que o Pedro ministrava, e na segunda parte era a parte prática, onde a gente ensinava os participantes a movimentar energias. Assim como a gente vê energias movimentando aqui e tal, mas lá a gente movimentava, tinha técnicas para movimentar energias. Para cura, para enfim. E um belo dia, o Armindo, que era o presidente da casa, me chamou e disse: Paulo, essa aqui é a Carlinha, e ela vai fazer o curso com você. Já estava 1 mês e meio já de curso básico, e eu fiquei muito bravo, mas não falei nada. Porque, mas até aqui tem corrupção, até aqui tem entrar pela porta dos fundos, não é possível. Tá? E eu fiquei olhando para aquela menina com um olhar meio de, né, você me paga. Porque eu sou muito disciplinado em regras. Você colocou uma regra que seja consenso, vamos cumprir, porque se eu não cumprir isso, eu estou invadindo o seu espaço, porque você espera que eu cumpra aquilo. Então o curso tem que começar no primeiro dia, no segundo dia. É um compromisso. Bem, na sequência da parte teórica, teve a parte prática, e a gente reunia em grupos, eu dava as instruções e ia acompanhando os grupos, como é que estava funcionando e tal. E essa menina, eu comecei a observar que ela conduzia o grupo. Então ela sabia tudo como é que estava, ela estava vendo tudo, vendo as energias, mas as outras pessoas não tinham evidência aberta ainda. E ela já falava como é que era. Aí fui acompanhando, a gente fazia o curso de sábado, uns 2, 3 sábados, falei: bom, você não precisa fazer parte, você vai me ajudar a orientar as pessoas. E demos lá um exercício, sentamos num banquinho e começamos a conversar. E entrou no assunto de sonoterapia regressiva. Eu uma vez fiz uma sonoterapia e numa das sessões eu me vi deitado num banco de pedra e estava dormindo, vinha uma pessoa e me degolava. E eu comecei a contar essa história para ela e ela terminou a história. Ela falou: eu estava lá. Que foi no Egito Antigo, e nós tivemos uma vida, nós somos namorados lá no Egito Antigo, e ela contou toda a história, e começamos a relembrar essa história. Foi imagina, um reencontro, né? Daí prosperou, nos casamos, e nesse casamento nós percebemos que a convivência não é uma coisa tão fácil, né? Mesmo com histórias a resgatar. Nós saímos do Aquantário, mas ela tinha uma vivência muito grande. A gente conversava, a gente fazia trabalhos pelo telefone, coisas do tipo, só para ilustrar. Uma pessoa morria, estava lá no velório, e olhava e falava: ó, ele está aqui. Aí ligava para ela: ó, me ajuda aí que ele está aqui, precisa conduzir ele para algum lugar. Ela falava: tá, pera lá, vai lá, pera. Tá. Então a gente fazia coisa desse jeito. Ah, eu estou com uma dor aqui, assim, assim, assado. Ela falava: pera lá. Tirou? Ah, tirou. Porque ontem eu falei para as pessoas que o Pedro falava assim: se vocês acham que tem malandro aqui na terceira dimensão, vocês não sabem o quanto tem lá do outro lado. Porque lá é muito mais do que aqui. Que as pessoas desavisadas morrem e vão lá. Né? Bem, um belo dia, ela ligou para mim e disse assim: olha, eu recebi uma informação que quando as catástrofes começarem, nós temos que ir para Minas, um lugar que tenha bastante água. E aí eu comecei a pesquisar sobre a transição planetária.
E fui buscar o Zacarias 7, que todo mundo está aí na internet para todo mundo ver, as informações e tudo mais. Numa outra oportunidade, nós estávamos terminando o jantar e ela começou a conversar comigo, falando, ó, tem aqui uma entidade falando que você tem uma missão. Porque quando nós casamos, e esse foi o motivo da nossa separação, quando nós casamos, você ia viver só 3 anos e meio. E já passou esse período, porque você fez um novo acordo para continuar aqui. Você tem uma missão agora, que é preparar ambientes para o renascimento da nova humanidade. E aí eu fiquei encabreirado. Pô, mas, né, é uma missão muito pesada e eu não combinei nada, porque ninguém me avisou, eu não combinei não. Onde que eu assinei? Aí mostra aqui, tá aqui, ó. Por isso que você não foi embora, você aceitou essa missão. Bem, e aí comecei mais ainda a pesquisar e a buscar. Numa outra conversa que nós tivemos, a gente ia lá para a Serra da Canastra, e aí que a gente já tinha informação que era para ir para Minas, né? E vamos para a Serra da Canastra e começamos a conversar outra vez. Não era incorporação, ela ouvia a entidade falando e passava para mim. E aí, nós vamos para a Canastra, é lá o local, vai ter um local lá que vai ser mostrado para você. Quando você chegar lá, você vai reconhecer. Tá? E fomos, eu vou mostrar a foto depois do local ali. Eu estou andando, estou indo na estrada assim, na estrada poeirenta lá, estrada de terra, e de repente pá, é aqui. Olhei assim do lado, era a entrada da colônia, o local onde eu deveria montar uma colônia, que não tinha nada a ver com a entrada da propriedade, era um outro local totalmente diferente. Bem, e aí a minha pergunta, né, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma coisa dessa. Não, mas você vai ter, as coisas vão acontecer, que você vai... Enfim, o tempo foi passando, a gente pesquisando, eu fui maçom, eu não tinha sido venerável ainda naquele tempo, perguntei se eu poderia ser, se eu deveria ser. Não tem nada que atrapalhe. Digo a vocês que hoje eu não sou mais, tá? Eu sou adormecido, saí, também muito pela questão financeira. Somos dois. Esse é meu irmão. Muito pela questão financeira, porque dá-se valor demais ao quanto você tem, ao quanto aquela sociedade pode te beneficiar para você ganhar dinheiro. Saí também. Aí eu conheci a Transição Planetária. A Transição Planetária é uma ONG lá de Osasco, que foi fundada pelo Luiz Aurélio. Vocês podem ver no Facebook, a Transição Planetária, as Verdades Escondidas. O Luiz também tem essa missão de vida, só que o que ele quer fazer é uma coisa muito mais a mansão. Substancial. Para vocês terem ideia, o projeto que já está desenhado, já tem muita coisa desenvolvida, já pronto, esperando os recursos financeiros, que já existem títulos do governo que garante a construção desde comercializados. São 3 blocos, 3 colônias subterrâneas, que vão abrigar 100 mil pessoas cada uma. O projeto é esse, 100 mil pessoas. Dividido em 12 núcleos lá dentro de cada colônia, cada núcleo com 7 mil e poucas pessoas. E nada acontece por acaso, claro. Foi nesse projeto que eu conheci o Emanuel. Porque o Luiz me pediu para coordenar o grupo que desenvolveria o projeto de alimentação das colônias. Porque tudo no projeto prevê
produção de alimentos nessa área subterrânea. E aí nós começamos a trabalhar, começando assim do princípio mesmo. Quanto de comida nós precisamos produzir? E como é que nós vamos produzir? E tanto é verdade que ainda nós trabalhamos nesse projeto e depois, se vocês quiserem conhecer e o Emanuel permitir, vocês podem ir ali na criação. É o testemunho nosso, né, Emanuel? Juro que nós fizemos, pelo bem. Ali na produção de cogumelos do Emanuel, tem lá um canteirinho plantado alface, que tem luz, as luzes. Aquelas luzes lá para produzir alimentos em local escuro. Então, submersos. Né? Para substituir a luz do sol. Cultivo indoor, né? Puxado. Cultivo indoor. Isso não é novidade. No Japão já tem bastante. Aquele prédio da Avenida Paulista, aquele prédio tem Liquigás lá, a placa da Liquigás. Bem perto da Consolação, ali na Avenida Paulista, eles já têm uma produção de alimentos lá embaixo, que eles pegam todo o lixo orgânico do prédio e levam lá para a garagem do prédio e produzem verduras lá. Tá? Tudo orgânico. Tudo orgânico e com lâmpadas. Essas lâmpadas aí para produzir. Mas nós queríamos uma coisa mais eficiente, então um dos membros do nosso grupo conheceu uma pessoa que conhecia uma fábrica aqui no Brasil, lá perto de Avaré, parece que é, e esse projeto foi desenvolvido dentro das especificações que o Emanuel passou, de comprimento de onda, e isso não é o objetivo, não vamos discutir isso agora, mas então tem esse projeto. Então eu conheci o Emanuel daí, desse projeto, há um ano atrás, um ano e meio no máximo, né? Mais ou menos. E num desses cursos que o Emanuel deu de plantação de cogumelo, de produção de cogumelo, eu vim aqui, foi a primeira vez que eu vi o Emanuel pessoalmente. E foi, garanto a vocês, uma emoção muito forte, porque eu tive a sensação de que estava o reencontrando. O Emanuel não era uma pessoa, a essência do Emanuel não é uma pessoa desconhecida para mim. Nós já tivemos outras vivências, outras vidas em comum. E foi um negócio assim que, pelo menos da minha parte, não sei da dele, acredito que sim, espero que sim, foi assim, um amor imediato. Não vem contra de amigos mesmo. Foi uma coisa assim muito legal, uma energia muito forte. Daí, numa outra oportunidade, viemos eu e o Fernando. O Fernando é um amigo nosso também, participante do grupo de alimentação. Ele é responsável pela parte de produção das comidas. Então, nós temos um documento que foi elaborado por esse grupo, nós chamamos de TCC, é nosso trabalho de conclusão de curso, né? Que chama Fazenda Experimental, porque o projeto previa, nós temos uma fazenda experimental, o projeto prevê que nós teremos uma fazenda experimental perto das colônias, onde todas as técnicas seriam aplicadas para depois transferir para as colônias. E o Fernando é responsável pela parte de alimentação. Então, todo o cardápio, os testes de cardápio, elaboração, o que fazer, como é que faz, e ficou a cargo do Fernando e de alguns outros nutricionistas. E o Fernando também tem assim uma afinidade muito grande, gosta muito do Emanuel também, que aliás é um pouco difícil não gostar do Emanuel, mas... e o Fernando também veio aqui comigo. Nós viemos aqui para conversar com o Emanuel, mas nós tínhamos certeza de que nós queríamos fazer alguma coisa fora do sistema. Nós não queríamos ficar mais no sistema. Em 2016, eu terminei um contrato que eu tinha numa prefeitura lá em Votuporanga, onde eu era coordenador de um empreendimento, de incubadora de empresas, de pequenas empresas e de formação profissional. Encerrou o contrato e eu
saí da Matrix, eu tinha uma reserva financeira que me garantia a subsistência. Quero observar que eu não tenho filhos, não deixei ao mundo o legado das nossas misérias, Augusto Azevedo, e eu saí e comecei a trabalhar única e exclusivamente para o projeto Transição Planetária. E o Fernando trabalhava no Serasa, era coordenador de projeto, e também saiu, porque nós não queríamos mais viver dessa forma que as pessoas vivem, que eu vou mostrar depois para vocês que não é isso que a gente vive lá fora. Quando nós viemos aqui, nós ficamos aqui na casa do Romeu e da Maiara, e nos cederam assim, com um amor muito grande, e às vezes eu fico pensando assim, esse povo é louco? A Mariel, ela abre as portas da casa dela para um estranho entrar, e fica lá, e serve o café, sabe, esse povo é louco. Então eu quero agradecer a vocês, tenho vocês sempre no meu coração. E nessa conversa que nós tivemos, nós começamos a questionar com os conhecimentos que eles têm de rama e nós com os conhecimentos práticos do projeto. E nós temos um trabalho pronto e acabado, quase que totalmente, só para ser detalhes, de como é que eu posso sobreviver produzindo os meus próprios alimentos de forma orgânica, de forma ovo-vegetariana e que é bem a linha que deve ser tomada na nova era, na era de Aquários, que nós estamos aí caminhando já, depurando a era de peixes para a era de Aquários. Paulo, seria bom evidenciar que esse TCC que a gente construiu foi uma equipe grande, né? Sim. Era multidisciplinar, nós tínhamos técnicos profissionais de todas as áreas estudando cada parte para nós montarmos o quebra-cabeça. Tínhamos e temos, as pessoas não abandonaram o projeto. Bem, eu só quis fazer esse preâmbulo para falar como é que eu caí aqui. Porque senão vão falar assim, mas o que esse cara caiu de paraquedas aqui e vem querer cagar regra aqui, desculpa, querer cagar regra aqui para nós? Nós estamos muito mais evoluídos que esse cara e ele vem falar coisa pra gente. Então foi por aí que eu conheci, por isso que eu digo que nada é por acaso. Conheci o Emanuel e estou aqui. E não abandonei o meu projeto, porque é o meu projeto de vida. O cara falou lá pra mim que eu tinha feito o acordo. Eu não acreditei nele, mas já que eu fiquei vivo, então eu vou ter que fazer alguma coisa. Sim, pelo não, nós vamos se garantir. Está garantido. Senão eu vou ter um castigo maior, né? Vai me ter o medo. E eu não tenho filhos. Eu sou a ovelha negra da família. A minha família só me procura quando tem problema para resolver. Então, eu tenho que ter um objetivo e vou me dedicar a esse objetivo, como é o que eu tenho feito. Né? Bem, contextualizei a minha situação, agora eu prometo que eu não passo das 8 horas da noite, tá? Agora nós vamos começar a falar exatamente o que eu preparei. Pode começar tudo de volta, que eu tava só... Tô brincando. Mariel, você, por favor, pode depois dar uma cópia para ele? Serve assim? Aliás, você vai ganhar ponto negativo. Vou descontar meio ou um ponto? Dá para descontar meio no início. Meio, no início. Se repetir, vai ser um ponto. Eu vou anotar tudo aqui. Muito bem, muito bem. Você vai tomar 1 litro d'água, e ver se você consegue segurar os cristais, tá? Essa escultura, ela para mim é muito sintomática, ela é muito representativa do que eu vejo o que é o ser humano. Ontem eu estava olhando para esse serzinho e estava pensando assim comigo: que coisa primitiva é a vida aqui nesse planeta. Porque o cara sai, adquire uma bagagem, por menor que ela seja, é uma bagagem. Depois ele vai para lá, vê um monte de cagada que fez
Aí os caras lá falam assim, ó, você vai ter que voltar lá para corrigir aí, para você aprender. Não como castigo, mas como uma lição, né? Uma lição de vida. Você tem que construir toda essa volta ao Pai. Porque você, no decorrer da sua vida, você vai colhendo pedacinhos de informação, mas essas informações não te alimentam a sabedoria no primeiro momento. É igual você sair aqui num exercício, ou faz uma meditação, você recebe uma informação que não bate com tudo aquilo, você recebe um símbolo, aí de repente vem alguém, não é o seu símbolo lá, de repente vem alguém e fala uma outra coisa, você fala, encaixou, olha só. No tempo do Aquantário, eu falava, olha, peguem a parábola do filho pródigo e vejam como é que é para você. Qual que é a mensagem que foi mandada? É que você saiu do Pai e tem que percorrer e voltar ao Pai. Que é essa o nosso e encaixou, né? Eu já falava isso, mas eu não sabia fazer o gráfico da coisa. E ele fez. Então, fecha o parênteses. E aí eu estava falando do Joaquim, né? Ele, com certeza, tem uma bagagem, a centelha divina dele, o eu maior dele, tem uma bagagem muito grande de informação e ele tem que começar tudo de novo, né? Para acertar ou errar. Porque tantas pessoas que vieram para cá e erraram, e se perderam no caminho, quantas pessoas com potencial, quantos médicos, vocês que têm experiência com ego mediúnico, eu ouvi vocês falando ali, e eu lembrei de tudo que eu passei, que é assim, uma guerra, eu vejo mais que você, eu sei mais que você está atrapalhando, pessoas que poderiam, que têm um potencial desenvolvido, que poderia ajudar. Então, pessoas que vieram aqui com um potencial fantástico e erraram. Então, essa imagem representa muito o que nós viemos fazer aqui, o que nós viemos nos lapidar, fazer. E tanta gente erra. Então, eu acho que esse negócio é meio triste, é meio doloroso, é muito trabalhoso, no mínimo, porque eu tenho que cada vez voltar a ser, sendo que as entidades superiores, os ETs já conseguiram formas de manter o corpo para retornar, ou como Jesus, sair com o próprio corpo, para não ter que voltar e, de pequenininho, outra vez, passar por toda essa sequência. Toda vez que eu saio de casa de manhã, isso aqui não acontece aqui em Guarapuava. Isso aqui acontece só em Roma. E o detalhe é que o ditado também é, acordou, você tem que matar um leão por dia. É só lá em Roma que acontece, tá? Aqui não acontece. Aqui é tudo fácil, né? Ninguém tem essa dificuldade. Você sai na rua, você sai no mercado, você tem que trabalhar, lutar, enfrentar grandes dificuldades, enfrentar o sistema, porque você precisa ganhar dinheiro. Como a minha mãe me obrigava. Uma visão muito boa dela, você precisa ser alguém na vida. Você tem que ser. Dos 7 irmãos que nós temos, nós só tivemos um irmão que não se formou. E meu pai era analfabeto. Então, graças à minha mãe, nós estudamos todos. Mas com essa visão de que a vida é uma guerra. Lutadores, tem que matar um leão por dia. Mas é só na minha vida que aconteceu. Não acontece, garanto que não acontece na vida de vocês. Tá? Aí, nós continuamos nessa vida de luta e enfrentamos situações como interferências magnéticas, mas isso é só lá na França que acontece. CO2,
Flúor. O flúor, vocês sabem o que é flúor? É resíduo da indústria de alumínio, né? Flúor é um resíduo da produção de adubo químico que eles perceberam que estava causando a mortandade perto da fábrica. Então matava tudo. Matava as plantas, matava os animais e ia aumentando essa mortandade. Aí eles precisavam, a Matrix, né, o grande capital, precisava encontrar uma alternativa para... O que vai fazer com o flúor? Vamos jogar no rio? Jogar no rio vai dar, matar todos os peixes. Como é que nós vamos fazer isso? Até que um cara, isso lá há bastante tempo, antes do Império do Hitler, um cara descobriu uma forma de descartar esse resíduo. Como é que faz? A gente bota na água de pinguinho, fala que trata dos dentes, porque não existe estudo sério, comprovado, que flúor elimina cárie. E, como vai ser dissolvido na água, de pouquinho em pouquinho, resolve o problema. Bingo! Achou a fórmula de se livrar do flúor. E hoje, se vocês duvidam, vão procurar no Tio Gugu, que tem uma portaria que obriga toda a cidade no Brasil todo a colocar pelo menos 0,04 miligramas de flúor por litro d'água. Então, a água tratada da cidade, que é uma maravilha, ela contém flúor por lei. Por lei, é obrigada a ter. Eu vou até levar um garrafão d'água da sua daqui. Aí, o cara que descobriu isso, vocês ouviram falar de um tal, de uma equipe do Hitler, tinha um tal de Joseph Mengele no meio? Esse cara... Estava na Argentina, tá? Ele passou em Podental, com certeza. Sim, tem até um senhor que tem até uma receita assinada por ele, uma receita médica assinada por ele. Olha, ele é corajoso de aceitar a receita desse cara. Esse cara ele fazia teste com isso aqui, ó. E ele descobriu. Coisas que só acontecem em Prudentópolis. Mas Prudentópolis é o Vaticano 2, né, meu? E ele escolheu o Graciano, que é o final de Prudentópolis. Olha só. Sim. O meu foi uma vez, nunca mais quis voltar, né? O que ele fez que eu não entendi? Ele estudou os efeitos, que eles fizeram muitos estudos. Aliás, a medicina existente hoje deve muito ao Hitler e à sua equipe, porque eles desenvolveram muitos estudos em cima disso. E eles faziam isso aqui para entorpecer as pessoas. Entorpecer como? Deixando bêbado? Não. As pessoas não podem ter acesso a informações. O que você faz? Faz uma coisa sutil. Bloqueia a pineal deles que eles não vão ter acesso a nada, a informação. Então já está provado. Vejam bem. A ciência moderna não sabe para que serve a pineal. Ou não quer saber. Ou não quer divulgar. Mas eu acredito mesmo que eles não saibam. Por quê? Pode ser os grandes que saibam, mas a massa de manobra não tem a menor noção, como os médicos não têm noção. Ou não quer descobrir também. Acadêmico, qualquer corrente não ortodoxa assim, que estude seriamente a função da pineal é imediatamente censurada. Execrada, né? Esse cara é louco. Depois no final nós vamos mostrar aqui o que acontece fora disso. Então, flúor é um veneno que te mata. Ele pode até causar algumas doenças. Não tem comprovação de morte por flúor, mas tem comprovação de adormecimento da pineal. E a pineal, todo mundo aqui, eu acredito que saiba, que é a ligação com o superior. É a entrada da ligação com o seu superior, o seu eu superior, as outras dimensões. O que mais que tem na cidade? Olha lá, o mapa da violência.
Preconceito, drogas, tráfico, desemprego, destruição familiar causada por tudo isso, seguridade social que não segura nada, exclusão, corrupção. Mas isso só acontece lá em Rio Preto. A violência está sob controle. Vite Rio de Janeiro. Não está sob controle lá? O exército está lá. Vocês são incrédulos. Vocês não confiam mais no governo. Não pode ser assim. Vocês vão tomar uma dose a mais de flúor, viu? A violência está sob controle. De quem? A quem interessa, presidente? Está sob controle, não diminui mais. Eu quero fazer uma observação. Está sob controle da televisão. televisão. Parem de usar creme dental com flúor. Parem de usar creme dental com flúor. Tem creme dental sem flúor no mercado. Tem formas de fazer creme dental para você não usar Sorriso, Colgate. Simples, mistura óleo de coco, bicarbonato e óleo essencial de melaleuca. Óleo de coco e cúrcuma. Tem milhões de receitas. Entre os 10 dentistas. Você já levanta e dá uma talagada de flúor, né? Que é para você já começar o dia apagado. Né? Senão você vai Android. Então pare. São atitudes que nós temos que tomar, porque o conhecimento não serve de nada se ele não virar sabedoria. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Sabedoria é o conhecimento aplicado. Se você não aplica, eu sei tudo, mas você aplica, se você não aplicar, não adianta nada. Então, uma recomendação que eu faço, pare com isso, que vai melhorar, com certeza. Não melhorou nada, mas piorou alguma coisa, você vai ter, na saída de campo, você vai ter uma facilidade melhor de... Uma dúvida, Paulo. Se veio o flúor na água, basta passar pelo filtro que elimina para cozinhar? Não precisa tomar para cozinhar? Não. O flúor só sai naqueles equipamentos mais sofisticados que tem osmose reversa. E o filtro ele só elimina os sais, se eu não me engano. E aí tem outro problema. Você tira o flúor, mas você tira também os minerais. Tá? Então, não sai. Hã? Não, pelo contrário. Quando você pega uma água com flúor para você cozinhar, ela está diluída, né? Você cozinha, a água evapora. O que acontece? Concentra o flúor. Para tomar água, a resposta vem daqui a pouco. Está vendendo o produto para cima, depois ele ficou chão. Não, eu não estou vendendo nada. Eu não tenho nada para vender, eu estou querendo comprar. Comprar mesmo, claro. Teve um ser que disse o seguinte: no futuro, a humanidade estará visivelmente dividida entre os que alimentam o sistema e os que procuram uma condição de vida alternativa mais saudável e mais justa. Os que hoje são uma minoria, amanhã serão uma força tão poderosa que com pouco esforço poderão corrigir o rumo do seu desenvolvimento para um período de harmonia. Godard. Não quero dizer que tudo isso que a Terra vai, com tudo isso que a Terra vai acabar, mas sim que a Terra vai reagir, seja através do clima, da umidade, das temperaturas ou de acomodações telúricas. A Terra, como um enorme organismo, está se preparando para lutar pela sua sobrevivência. E isto significa reagir contra seu principal agressor, o homem. Sem qualquer piedade, esse planeta se erguerá contra a civilização numa luta sem quartel. Godard. Isso está nos simuladores de vida. Tá, eu vou mostrar lá. Lembrando. Um princípio maior comanda esse espetáculo. Os cegos, surdos e menos atentos a estes sinais perecerão nas garras de uma besta que foi provocada e que hoje luta para salvar sua vida. Nesta briga, a Mãe Terra, não é o sítio do Amonão,
vai defender o seu espaço, seus filhos e sua continuidade, sem levar em consideração para isso se, em meio do sacrifício, estão os justos inocentes e culpados. Está lá nos semeadores de vida. Pode ver que não fui eu que escrevi, não fui eu que inventei, e isso aí foi escrito na década de 80. Né? Foi publicado só em 95, 94, né? Tá, no século passado. Igual eu sou do século passado. Vocês acreditam que eu já fui bonito? Eu já fui. Cadê o exemplo que vocês usam aqui? O Léo, que é o exemplo de. Estava aí, mas já perdeu o cristal de novo. Já perdeu o cristal. Ele foi mudar o cristal. Vocês acreditam que eu tinha aquele corpão? Eu já tive. Eu sou do século passado. Igual essa informação aqui. Essa informação não é de hoje. Essa informação é do século passado. E do século passado também, teve um cara chamado Carlos Munhoz Ferraro. Ele foi um chileno de 1909 a 2001. Esse cara aí, ele era um astrônomo, e é claro que se você procurar na internet, você vai encontrar um outro tanto de publicações tentando desconstruir ele, né? Porque ele se deu a petulância de mostrar algumas questões que a ciência abomina, né? Você falou alguma coisa que a ciência não aprova, não está no caderninho, não. Mata esse cara. Consegue para o mercado, né? Hã? Queima a fogueira. Ele já em junho de 40, ele anunciou a existência desse planeta, chamado Planeta Cometa por ele. É o Helenin P/2001. Porque tem uma massa de planeta e órbita de cometa. Alguém desconhece a existência desse planeta? Vocês sabem o que é isso? Não. Então eu vou falar, porque tem uma pessoa que não sabe, então eu vou dizer. Imagina o sistema solar. O sistema solar, que não é o sistema solar que você aprendeu na escola, tá? O sistema solar, hoje, a ciência já imagina o sistema solar, uma coisa, tem uma laranja aí. Comeram a laranja, tiraram o meu... Pega uma laranja pra mim, por favor. Uma só. Ó, o Sol circula ao redor da Via Láctea, no braço da Via Láctea. Imagina a fotografia da Via Láctea. Não é fotografia, é uma montagem, mas é bem imaginativo. Ela é uma estrela que deu uma virada assim, então ela tem aqueles braços, né? Nós estamos no subtroço do vice-treco do braço daqui, tá? Nós somos uma poeirinha de nada dentro de um dos braços da Via Láctea, tá? Além do nosso Sol, tem um outro Sol que recebe a energia de outro Sol que nós ouvimos ontem, né? Quem que é o outro Sol? O Sol que emite o Sol Central, né? Então, nós achamos que nós somos muita coisa, nem o nosso planeta é nada na grandiosidade da coisa, né? Então, antes falava assim, ó, o Sol está aqui, lá do tempo da Idade Média, que é a teoria heliocentrista, né? O Sol está aqui e os planetas giram ao redor, assim, né? Não é assim, descobriram que não é assim. Que é mais ou menos assim. O Sol está aqui e gira junto com o braço da Via Láctea, porque Hermes Trismegisto, lá do Egito, falava que tudo que está em cima é igual que está embaixo. Se você olhar para o átomo, que você tem aí milhões de átomos no seu corpo, você vai ver um núcleo e elétrons ao redor. Se você olhar para o Sol, você vai ver o Sol e inúmeros planetas ao redor. Se você olhar para a Via Láctea, você vai ver o Sol central e milhões, bilhões de planetas girando com tudo em harmonia, girando nesse processo todo. Então,
Hoje sabe-se que o Sol vai girando ao redor da Via Láctea. E ainda vai indo. Ele vai rodando, né? Ele tem vários movimentos. Tem um movimento de rotação ali, de translação em volta da Via Tem. Láctea? Quantos movimentos tem a Terra? Que eu aprendi na escola, eu acho que era 3, que era rotação, translação e o outro que ela tipo, só dava uma mexidinha assim. Tem 21. Mexia. 21? É. Olha a palavra. Você sai e voltou. Ele voltou. Não me lembro. Eu perdi uma parte dos cristais, eu fui lá. Então, vamos lá. O Sol vai arrastando todos os outros planetas assim, né, como se fosse um rodemoinho. Ele vai levando tudo assim, tá? Então, todos os planetas têm uma mesma direção de rotação. Esse Carlos Munhoz Ferrada descobriu, lá em 40, que tinha um outro Sol, hoje sabe-se, ou estima-se, imagina-se que seja uma anã magnética, que faz um percurso na elíptica, ou seja, ele vem daqui, ele acompanha também o Sol, mas ele vem daqui e vai fazer o sentido inverso dos planetas, dos nossos planetas. Vai passar aqui, ó, por volta do Sol, e vai fazer isso e volta para lá. Entendeu? O Sol está indo aqui e os outros planetas estão indo aqui atrás dele. Vem esse cara aqui, na elíptica, ao inverso da rotação dos planetas. Vai passar por aqui, ó. Tá? Enquanto uns estão indo, ele está vindo para cá. Ele vem no sentido contrário. E vem na elíptica. Tá? Aqui como se fosse na perpendicular. Isso não é novidade nenhuma. Os sumérios, que receberam as informações dos criadores do ser humano, não vamos entrar nessa discussão, mas os sumérios já tinham essa informação de que a cada 3.600 anos, e esse número é variável de acordo com a fonte, esse planeta passa por aqui, passa pelo sistema solar. E algumas pessoas dizem que por isso que ocorreu o dilúvio, descrito na Bíblia. Tá? Porque o dilúvio não está só na Bíblia cristã. Ele está em vários outros livros. Se você for procurar alguns livros, ele consta lá. Então, o Zacarias Sitchin pegou um livro, descobriu um livro lá. Os sumérios escreviam em tabletinhos de argila na escrita cuneiforme. Isso você estudou na escola, você lembra? Você não lembra, né? Mas é verdade. Tem até fotos disso. E o Zacarias, um búlgaro que foi para os Estados Unidos, ele era um arqueólogo e ele descobriu uma biblioteca. Tinha mais de 24 mil livros escritos em escrita cuneiforme. E num desses livros, o livro perdido de Enki, você pode procurar na internet, que tem. Você gosta de ler? Então você baixa em PDF. Quem não gostar, baixa em vídeo, porque tem vídeo aula lá. Licença, hoje em dia, quem ainda quiser algo mais didático, tem uns artistas da Bahia que fizeram um desenho completo, já viu? Eu vi esse Fiz um desenho completo, com onde ele conseguiu compactar em pouco, acho que uma hora e pouco, toda a história, em tipo, como é o nome? Ópera rock. Legal. Então, essa Gamínides, onde está Gamínides? Gamínides está em Júpiter, né? É uma das luas de Júpiter. Então, o Helenim, o planeta Hercóbulos, o planeta X, também traz as suas luas. Tá? Uma delas é Caxina Azul. Já tem fotografia dele. Já dá para ver que os índios Hopi dos Estados Unidos falavam da volta do Caxina Azul. Só para ilustrar aí, o Zacarias fala a respeito dessa uma das que atinge Maldek, que fala o semeador de vida. Né? É o que atinge. Tem fontes de Maldek, outras fontes Fenton, né? Tem osso tirando asteroides. Sim, tem toda essa história, mas isso aí dá para estudar em outras
publicações. Não é esse o objetivo nosso. Entendeu quem é esse cara? Quem é esse cara que o Ferrada falava? Não é só o cara com as Ferradas que falava, ele morreu. Tem esse livro aí também, ó. Esse livro tem, tanto em PDF, como tem em vídeo. Escrito, psicografado aí, foi ditado por Ramatiz, o Astra Intruso. Eu, particularmente, acho esse livro muito pesado, porque ele foi escrito em 2004, tá? E ele é muito incisivo nas catástrofes que vão acontecer. Ele fala mesmo que a coisa vai devastar. E eu não tenho essa convicção ainda, pelo menos até a hora que acontecer, porque acontecendo já está. Furacão Irma, José e Kátia. Terremoto na costa oeste, 57 países tiveram alarme de tsunami, por causa desse terremoto. 8.2, 8.3, 8.5, depende da fonte. Tá? Então está acontecendo. Está acontecendo o quê? Todos os profetas, as informações, o Rama, na década de 90, falava disso, falava das alterações que haveriam no planeta. Falavam que era preciso construir as colônias perto dos morros, para entrar nos morros e tal, e depois parou. Ah, mas pera lá, os caras mentiram pra gente? Não mentiram. A teosofia, na década de 90, falava que a Terra ainda tinha 570 possibilidades de futuro. Como é que é isso? A cigana me enganou? Eu fui na cigana, ela falou que ia acontecer isso. Porque o vidente, quando vê a possibilidade de acontecer. Mas você tem livre-arbítrio? Vocês acham que o que nós fizemos ontem não muda o destino da Terra? Tá? Então, existe a possibilidade ainda de não acontecer uma série de coisas. Esse astro intruso que falam tanto, é Nibiru? Dá um nome. Tá? Dizem que eu até vi na foto de uma amiga minha, que ele fica abaixo do sol, né? Às vezes ele aparece abaixo do sol. Ela tirou uma foto do mar com o sol e não é. Sabe quando aparece aquela bolinha de reflexão? Sim. Não é. Aparece. Lens fade. Mas daí não é. Aí na Itália tem fotos iguais. No mundo inteiro. Ele já está aparecendo no mundo inteiro. E a NASA já sabia desde 1961, comprovadamente. Tá? Comprovadamente. Só que eles esconderam. E antigamente, hoje já tiraram, parece, o Google Sky. Tinha uma tarja preta no lugar onde ele ficava. Tá? Agora já tiraram, porque a NASA já reconhece a existência desse planeta, que vai vir. A FEMA, antes do Obama sair, em novembro, no auge da eleição americana, o Obama emitiu uma ordem executiva para que todos os órgãos de defesa dos Estados Unidos preparassem em 90 dias um plano de sustentabilidade pós-catástrofe. O Trump recentemente fez um exercício, mandou fazer um exercício para se prepararem para a FEMA. A FEMA é a vigilância sanitária dos Estados Unidos, só que lá eles são muito mais poderosos do que aqui. Isso, se vocês não conhecem, procura. Se tiver curiosidade, procura lá os caixões da FEMA, tem fotografia, milhões e milhões de caixões, tem os campos de concentração, tem os trens que eles não sabem. Então, lá nos Estados Unidos, eles estão se preparando. Os bunkers, os Estados Unidos têm mais de 5 mil bunkers. Bunkers, mas é por causa do terremoto, por causa não. É bunker para viver. Tem esse vídeo na internet, o caminhoneiro chegando lá e descarregando mercadoria
bunker para sustentabilidade de vida por 2, 3, 4 anos. O Walmart tem fechado unidades e levado toda a mercadoria para baixo. Diz que várias teorias em relação ao Nibiru, né? Dizem que, por exemplo, eu fui numa palestra do Divaldo Franco, aí ele fala da questão de ele retirar a densidade, uma parte da densidade, não sei, da Terra, que seria um umbral, e as pessoas, né, os seres que não estão vibrando de acordo com essa nova caminhada dela, que vai ser para um futuro, né, melhor, de harmonia e tudo mais. E ele vai resgatar, ele vai ser um agente, ele vai ser um agente. Mas eu acredito numa outra situação, que é assim. O Sol, Sistema Solar, Via Láctea. O Sol demora 24.600 anos. Ninguém viveu esse tempo todo para saber se é verdade, tá? Mas as teorias falam. 24.600 anos para ele dar uma volta inteira na Via Láctea. Aí ele passa por 12 fases, os 12 signos. Tá? Desde a época de Jesus, ele demora 2000 e plá anos. Desde a época de Jesus nós estávamos na era de peixes. A era de peixes era uma era que tinha suas características próprias. Vamos falar da era de touro. O touro foi antes de Jesus nascer. Lá tinha oferendas aos deuses, então matava o filho, Abraão, está na Bíblia lá, que Abraão ia matar o filho. Então eram feito imolações de seres para oferecer. Isso era uma característica lá de touro. Mas depois disso também tinha sim, porque é mais ou menos assim, cada era do signo que a gente entende melhor, né? Nós estamos acostumados a entender, mas o Sol vai passando em cada signo desse, e cada era tem uma característica. Então a característica da era de peixes, que existe uma dúvida muito grande se Aquário já começou, não começou, tá? Então, no Aquantário a gente falava que terminou a era de peixes em 1995. Mas o problema é que como são números muito grandes, né, 2000 anos nasceu Jesus. Nós temos questões irresolvidas ainda sobre a vida de Jesus. Então se perde no tempo. Então, cada era interfere na outra por pelo menos 50 anos. 50 anos, você já vai estar talvez vovó. Né? Mas para a Terra, para o sistema, para o universo, isso não vai acontecer. E então a característica, por exemplo, veja se eu estou errado. Você já viu assim uma figura de Jesus com um cajado e assim um monte de carneirinhos, assim? Hã? É uma imagem que reflete muito mais do que você possa imaginar na vida da civilização humana. É o padre conduzindo o seu rebanho, é o pastor conduzindo o seu rebanho, é alguém te falando o que você tem que fazer, é você querendo que alguém te fale, como a gente faz até hoje, né? Não faz isso? Eu não faço. Você não pergunta as confirmações para os guias? Você não quer saber se não quer alguém para falar para você é verdade o que você está sentindo, o que você está vendo? Então nós ainda temos muito essa questão da era de peixes. A era de aquários, que essa era, começou, não começou, está mista, essa era que nós vamos enfrentar, que a Terra vai passar, é uma era, os kardecistas falam, o planeta Terra está passando de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. Nada mais é do que uma melhoria na vibração da Terra. Os guias de Rama não falam que nós vamos acessar a quarta dimensão? Vai melhorar a vibração. E aí tem uma... Então essa régua aqui mede a vibração.
a vibração das pessoas. Então, digamos que aqui seja o 0 e aqui seja 10. Tá? Essa régua aí mede a vibração existente no planeta hoje. Então, pessoas que vibram do 0, que seriam as menos evoluídas, seriam as pessoas que ainda precisam matar para adquirir o que tem, roubar, que tem maldade no coração, que não tem amor, etc. Elas estão vibrando aqui, ó. Tá? E as pessoas que já estão numa vibração de amor, que entende que o importante é ser e não ter, elas estão vibrando aqui. O que vai acontecer com a transferência da Terra da era de peixes para a era de aquário? Ela vai mudar a faixa vibratória. Então digamos que ela vai ser aqui, essa régua vai mudar de 7 para 15. Mas tem gente que está vibrando aqui de 1 a 7. O que vai acontecer com essas pessoas aqui? Vão ser queimadas no fogo do inferno? Mas pera lá, o meu Deus é muito maior que tudo isso. O meu Deus não castiga. O meu Deus é tão grande que Ele criou esse infinito todo. Os querdistas falam que elas vão ser convidadas a se retirar. Elas vão ser amorosamente levadas para uma outra ordem, como eles chamam. Compatível com o processo evolutivo delas. Perfeitamente. Compatível. Não é maldade. Não é... É igual... não recebi o cristal. Vai ter a mesma oportunidade, só que numa outra... Não recebi o cristal. Por quê? Porque eu ainda não estava preparado para isso. Não é? Não foi isso que foi falado hoje? Então você vai ser levada... Você não. Você vai estar por aqui. Essas pessoas que estão nessa vibração vão ser carreadas para um outro planeta que sustente a vida tridimensional, mas que tenha uma vibração que eles ainda precisam. Brasília tem uma fila de político lá já para ser levado. Então, quase todo. Brasília vai ficar deserta. Que sonho. Essa questão do dilúvio, né, e esse recuo do mar, será que tem a ver então com essa aproximação do planeta? Tudo a ver. Você já viu? Me dá uma definição científica comprovada do porquê que está acontecendo isso. Me fala que astrólogo, que astrônomo, que oceanógrafo, que cientista já fez uma teoria comprovada. Essa teoria do vento do Nordeste não me serve. É que assim, quando a gente pensa, pô, não é que dilúvio, coisa e tal, beleza, mas foi aqui um meteoro que caiu aqui, porque para entrar água do nada não tem, né, exatamente. Mas o planeta Nibiru, o planeta X, se você der uma bisbilhotada nesse livro aqui, ele fala com bastante propriedade e mostra como é que é. Esse cara, o Nando Reis, lá na década de 90, fez uma música que foi gravada pela Cássia Eller, que fala assim, cadê a Bruna? Bruna, canta comigo. Quando o segundo sol chegar para alinhar as órbitas dos planetas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mexer com tudo isso, porque ele é uma anã magnética com um magnetismo muito forte. Ele tem um magnetismo muito forte, então ele vai fazer um realinhamento das órbitas do planeta. Tem gente até que fala que ele vai mexer com Júpiter e poderá acontecer até a destruição de Marte. Você sabe que a Terra é um planeta que veio de um outro sistema, né? Então poderá. E você sabe que o cinturão de asteroide foi um planeta espedaçado, né? Ô Paulo, se me permite, até mas, claro, assim, eu não sabia dessa possibilidade da destruição de Marte, mas se você for analisar, até é interessante com aquilo que o Ellison trouxe lá como uma daquelas duas mensagens sobre o deixar de ser guardiões só para ser embaixadores da paz e tal.
Porque o Marte ele significa, no arquétipo ali, né, do que representa dentro de cada um o aspecto do guerreiro, dessa coisa incisiva e tal, né? A destruição dele poderia significar esse momento em que não há mais o conflito, a necessidade de opressão, né? A mudança de um planeta de planeta. Se o Ricardo contar, ele pode me processar. Ano que vem, vamos processo na Cadê a Ana? Corta esse pedaço aí. Corta esse pedaço. mulher. Então, Alberto, você entendeu o que é? Você vai falar assim, mas você tem certeza que vai fazer? Eu tenho certeza que vai fazer. Mas qual é a dimensão? Não sei. Uma estrutura subterrânea com capacidade para aguentar terremotos, vai ter detetor de terremoto, vai ter tudo. Armamento. Tudo para suportar a passagem do planeta X. Tá? E ele faz alguma coisa? Faz. Você sabe que em 2 meses a Terra já ficou sem magnetosfera, 2 vezes. 2 vezes. Eu monitoro lá. Então, você imagina, ou todos sabem dessa informação, que nesses últimos 2 meses aí a Terra já ficou sem magnetosfera 2 vezes. O que é isso? É perder a nossa proteção. Vocês sabem que o Sol, a semana passada, teve uma explosão solar que foi a maior dos últimos 11 anos. Você sabe das possibilidades de EPM? Sabe o que é EPM? Massa coronária injetada. Em português, não é? Não, pulso eletromagnético. Ah, pulso eletromagnético. Esse pulso eletromagnético já aconteceu na década de 90 no Canadá, que acabou com a rede elétrica. Acaba com tudo. Ele queima tudo. E quem protege disso? Quem protege disso é a magnetosfera. Curiosamente, aqui no sul do Brasil, então a gente tem uma anomalia eletromagnética de um campo um pouco mais intenso, né? Na região sul do Brasil. A anomalia do Atlântico Sul. Então, estão acontecendo coisas como o mar lá. Não tem quem saiba, tem teorias absurdas que põe lá no Jornal Nacional e o cara vai lá e fala muito melhor que eu e explica e todo mundo fala, legal, não está acontecendo nada. A ciência explica tudo, né? Esse é o vento. Não, vem falar para mim que o vento nordeste está batendo e o vento nordeste está levando 100 metros de água para lá. Ah, eu não sou mais criança. É o cúmulo da piada, né? É um absurdo. Quando eu vi esse negócio de 350 metros lá em São Sebastião, acho que foi 350. Então você... E o vento levou. O vento levou. O vento levou na década passada. Minha mãe gostava lá do vento levou. Foi muito bonito. Isso aqui é só um apêndice da coisa. Então, gente, tá aí milhões de informações a respeito disso. As informações oficiais não se preocupe, nada vai acontecer, está tudo como dantes no quartel de Abrantes, mas é tudo mentira. Como sempre foi. Como os Illuminati, que são os reptilianos do mal, que isso, que aquilo, eles querem continuar da mesma forma. Não pode alertar a população, até porque os grandes, os caras com grana, já têm os seus bunkers. Então, a hora que acontecer alguma coisa, eles vão se enfiar lá dentro. E o povo que se exploda, como sempre. Se vocês não perceberam, nós todos somos massa de manobra desse povo. Nós trabalhamos para girar a máquina. Só lá em Roma que acontece aquele negócio lá, aquela foto que eu pus lá no comecinho, né? Todo dia você tem que sair. É igual a história do coelhinho, sabe a história do coelhinho lá que seja o viado, seja o coelho, seja o leão, você tem que correr, acordou, tem que sair correndo? Tem uma piadinha dessa, né? Eu não vou contar agora porque eu já perdi muito tempo aqui. Aqui, nesse item. Bem, alguém sabe quem é esse cara aí? Esse cara eu garanto para vocês que quando ele era novo ele era bonitinho. A mãe dele falava, ai que filho lindo que eu tenho. Igual eu. Esse cara, Max Planck, ele é um alemão e é tido como pai da física quântica. Esse cara viveu lá em 47, ele nasceu em 47,
E ele que começou... 1947 ele morreu. E ele que começou a desenhar as linhas mestras da física quântica. O que é física quântica? O que é isso? Porque até então só tinha a física do experimento real. Então, se você pegava água e misturava com café, tinha que dar água com café. É isso? Deu certo? Deu, então é ciência. Não é assim? Tudo que nós aprendemos está baseado nisso. Mistura água com café, dá água com café. Café com leite dá pingado. Em São Paulo, não sei como é que chama aqui. Né? Então era essa física que a gente conhecia, que nós aprendemos na escola. Esse cara, já lá nessa época aí, ele começou a falar, não, pera lá, gente. Tem alguma coisa a mais. Tem alguma coisa que não bate com isso tudo. E aí, Manuel, você põe esse hiperlink aí para rodar. E aí eu vou mostrar, desculpe se alguém já conhece o videozinho, mas tem gente que não conhece. Então, quem quiser está aí à disposição, pode pegar. Tem no YouTube esse. Tem no YouTube. Tem o filme. Eu baixei no YouTube. Tá? Mas papai fez uma poupança para poder pagar a universidade particular, porque hoje, para você entrar na universidade pública, você... e o tempo vai passando. E aí eu me formo, porque minha mãe mandou, isso comigo, não é com vocês que aconteceu, não, foi comigo. Tá? Eu me formo porque minha mãe mandou, e quando eu tiver um emprego eu vou ser feliz. Mas a minha mãe não queria só que eu tivesse emprego, minha mãe queria que eu fosse alguém na vida, então eu fui e lutei. Não fui lá em Roma, fui lá em São Paulo e lutei. Daquele jeito que eu mostrei a foto. E eu cresci dentro da empresa. Eu cheguei a nível de diretoria dentro da empresa. Que empresa? Era uma empresa pequenininha? Não. Era uma empresa que tinha 70 mil funcionários. E eu era um dos 10 que administraram essa empresa. E aí eu era feliz? Eu era tão feliz que eu tomava 1 litro de uísque a cada 2 dias. Sozinho em casa. Porque mentiram para mim. Falaram que eu, quando fosse alguém na vida, eu seria feliz. E aí é isso que a gente faz. Ah, mas eu sou só dona de casa, eu não tenho que ser dona de casa. Coitada. Olha lá. Ah, mas eu não faço isso. Não. Isso só acontece nos Estados Unidos. Aqui não acontece. Ninguém faz isso ali. Ninguém tem essas preocupações. Ninguém tem essas dificuldades. Tudo é muito fácil para a gente ser feliz. Porque depois que você se formou, é só ser feliz. Ah não, mas agora é quando eu casar. Aí casa. Né? Ah, mas é quando eu for chefe. Quando eu for chefe. E agora meu chefe é um inferno. Eu odeio meu chefe. Aí eu viro chefe. Aí eu descubro que o chefe tem um chefe. E o chefe tem um chefe. E o sistema é desse jeito. Aí você sai, no fim de semana, vou pra praia. Paulistano que igual, vou pra praia. É assim. Né? Aí eu saio de casa, tranquilo, de fim de semana para passear. Ou sair da igreja. Quantas vezes vocês viram pessoas sair da igreja e brigar no estacionamento porque o cara passou e fechou, porque o cara... Por quê? Porque é mais ou menos isso aqui o que acontece. Mas eu digo para vocês, não acontece aqui em Guarapuava, só acontece lá em São Paulo. Então vocês não precisam se preocupar. Está tudo garantido. Vocês dois sim, porque vocês três. Ficando desde a hora do gladiador lá, que parece o trem, lá de São Paulo, lá o metrô na hora de manhã pegar. Não, que isso. Aqui lá é de Roma. É. A foto é de Roma, não acontece aqui.
Céu escuro. É uma coisa que está longe, não Está nos muito longe, atinge. está muito longe, não atinge. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. Não é, Ingrid? É. Eu tô pensando na cobrança depois da manhã lá. É? Eu não fui pro Então. plantão hoje. Você não foi no plantão, você está ferrada. Vai ter ponto negativo. Vai perder os cristais. Perdeu a cesta básica. E aí, mas eu sugiro o seguinte, Ingrid, você chega lá e fala onde você veio, explica para ele. Ele vai entender. Sabe que antes eu ouvi comentários dizendo, não, que a gente não fala, né, que participa de um rama, que veio ter. Eu falo, eu não tô mais nem aí. Né? E já acham que eu sou louca mesmo, sou lunática, né, doida, então... Acha que você é o quê? Doida, lunática, doida. Primeiro porque eu não sou cristã, então assim, a maioria que eu vejo, 99,9% são cristãos, né? O Plínio falou, se você não se enquadra no caderninho, você é execrado. Então? Eu digo, tenho atitudes mais cristãs do que muitos cristãos. São Você não vai na igreja e sai brigando no estacionamento. A minha equipe né? inteira é evangélica. E eu sou budista, então eu já sou, né, fora... Você está fora da casinha. Aí ainda a doida fala que VT, que conversa com VT. Mas foi aquele troço de budismo que te levou a... Com certeza, com certeza. Não é assim que acontece na nossa vida. E eu fico muito à vontade de falar para vocês que eu sou mais velho aqui. Até o dia que eu resolvi me aposentar. Porque o INSS não quis me aposentar. Eu falei, asfava vocês, eu me aposento. Você contribuiu um monte de tempo, não quiser aposentar, como é? Mas, eu tenho algumas falhas no processo, que é assim, eu trabalhei para uma cooperativa de prestação de serviço e os caras descontavam, mas não recolhiam. Então tem buracos imensos. Tem uns outros pedaços onde eu tive percalços financeiros, que foi, eu falo que foi o inferno da minha vida, são 10 anos. E eu comi o pão que o diabo sentou em cima, eu também não paguei ou não tenho documentos para comprovar, porque o escritório de contabilidade é que recolhia, então não tem essa comprovação e tal. Então, por isso. Mas o tempo foi passando e eu, né? O tempo vai passando, no ano que vem eu faço. Eu ouvi o Hélio dizer que ele está pensando que tem que fazer uma alteração na vida dele. Mas não faz agora não, faz no ano que vem. Tic-tac, 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 tic-tac. Por quê? Porque o sistema não te deixa. Porque você só é feliz se você tiver uma casa, carro, viajar todo ano. Viajar eu adoro viajar. Pagar os impostos direitinho, porque senão o César vem e te cobra, né? Enfim, se você viver dentro da caixinha. Viu? Aprendeu como é que é? Então. Não fuja mais da caixinha. E o tempo vai passando e nós vamos deixando para lá. Agora, mas, não, é verdade. A gente fica sonhando, né? Não é assim? Olha que coisa linda, né? Mas quando eu me casar, quando eu me formar, quando eu for chefe, quando, eu fico sonhando. Mas eu não tomo nenhuma atitude que mude radicalmente ou que eu saia do sistema que foi traçado e que eu sou condicionado desde pequenininho a cumprir. E o tempo vai passando e eu vou desalinhando os meus chakras, vou só tornando a situação pior, né? Porque cada dia eu tenho uma dor, você está doente, mas antes você tem que comprar remédio. Você vai comprando remédio. Por quê? Porque você é infeliz, porque você não se realiza, porque você toma flúor, porque você respira CO2, porque você vive lutando feito um gladiador para conseguir se equilibrar nesse sistema maluco que criaram. Mas existem outras formas. E nós estamos vendo aqui uma das possibilidades. Existem outras possibilidades além dessas.
Alguém tem alguma reclamação para fazer aqui da vivência que nós estamos passando? Se tiver, faz com o Emanuel. Alguém tem alguma reclamação para fazer que a energia estava ruim, que eu não fui acolhido, não fui amado, não fui respeitado, que não me tornei feliz pelo menos alguns dias? Eu tenho uma reclamação. Foi muito curto, outra vez você faz uma semana. Embora, desculpa, mas não, a gente fica na barraca. Por quê? Não vamos ficar na sua casa, vamos ficar na barraca, não vai te atrapalhar lá, invadir a sua privacidade. Nunca é invasão. Bem, aí são algumas fotos do meu projeto, né? Meu projeto de colônia, que é lá na Serra da Canastra. São algumas fotos da Serra da Canastra. Não tem só cachoeira e morro. Tem planícies maravilhosas com uma fertilidade muito grande. E essa foi a informação que eu tive lá atrás. Lembra da minha falecida, que ela falou, a entidade falou para ela que eu tinha uma missão? Então esse era e é, por enquanto, o meu projeto. Montar um local de sobrevivência num ambiente mais respirável, num ambiente onde não tenha tantas interferências magnéticas, num ambiente onde não tenha tantas energias distoantes. Lá em São Paulo, quantos vizinhos você conhece no seu prédio? Eu moro em casa e eu não conheço o vizinho, eu não faço nem questão. não é muito disso. Não, eu gostaria que você repensasse. Não são todos os seus irmãos? Irmão, mas não são compatíveis, não comigo, de conversa, não. A primeira coisa que eu me der pra casa é com som de funkão lá. Por isso que eu imagino construir uma comunidade. Essa aqui é a fazenda que eu falei, que me mostraram onde é. Onde eu deveria construir. Isso não quer dizer que seja ali. Mas foi essa informação para me despertar. Tá? Lembra da física quântica? O observador pode mudar as situações. Como nós podemos mudar a situação, Roberta, do planeta. E pode ser que o planeta X não cause tanto estrago, que causará mudança. Amanhã vai ser diferente de hoje. E assim sucessivamente, porque vai ter uma alteração. E os guias já falaram isso, não falaram, Emanuel? Que o planeta está passando para uma outra fase, porque tudo que foi criado por Deus tem a missão de evoluir. Inclusive os planetas. Os planetas têm que voltar ao Pai. E voltar ao Pai não necessariamente é ele ir para Deus, mas ele pode ser destruído para construir um novo planeta. Enfim, ele ter uma energia até que ele esteja numa dimensão que ele seja pura energia, e aí quando ele for pura energia, ele retorna à energia primordial, à energia criadora, que comumente chama-se de Deus, a força criadora. Cadê o meu irmão maçom, o grande arquiteto? Eu tenho um questionamento a ser feito dentro desse contexto. Foi amarrar uma onça. Até antes de tudo isso acontecer, o Helenin, quando ele vinha passava perto da Terra e dos planetas, ele encontrava uma realidade diferente. A Terra, em milhões de anos, agora ela está entrando numa dimensão de realidade diferente, reclamando a quarta dimensão. Isso não pode modificar as coisas? Totalmente. É isso que eu estou falando. Talvez ele passe e não passe. Talvez ele passe e seja perceptível para alguma dimensão. Para alguma dimensão. Mas lembra da vibração? Tem uma faixa vibratória que não vai existir mais. Por que os ETs não podem descer aqui com a nave nesse plano e sair sem andando sem equipamentos e tal? A vibração nossa é muito forte para eles. Eles estão numa outra vibe. Estão numa coisa mais leve.
Então, é isso que a Terra vai caminhar para. Então, vai ter catástrofe? Vai. Pode escrever. Vai. Vai ter catástrofe, Yellowstone deve estourar, o El Cumbre, lá na ilha das Canárias, tem grande possibilidade de abrir e derrubar, e aí vem o tsunami para o Brasil e para o sul dos Estados Unidos, as praias nossas podem inundar tudo. Pode e tem grandes possibilidades científicas de acontecer. E algumas pessoas falam que não é se, é quando. Então tem situações. Ah, mas se você estiver lá na sua comunidade, não vai acontecer? Olha, nesse período todo que eu tenho pesquisado e estudado e que me foi dada essa missão, eu aprendi muito que não é salvar vidas. Embora os ETs falam que é importante o seu corpo, que é importante você não queimar o seu corpo para você, numa outra oportunidade, poder utilizar uma parte disso, etc. Então não vamos entrar nesse detalhe, mas não é só salvar a vida que é importante. Para você atingir com maior facilidade uma vida melhor, que você tenha alimentação saudável, que você tenha um ambiente saudável, uma energia que possa te envolver, não é, Bruna? Uma energia de Gaia que possa te envolver, que você possa compartilhar isso, você precisa estar num ambiente mais agradável. Os guias de Rama falam isso. Eu estou em Rama há muito pouco tempo, mas eu sei, vocês que estão em Rama há muito mais tempo, vocês sabem disso. Que eles orientam para procurar locais mais afastados, locais próximos de água. Por quê? Porque a água será um problema. A água vai ser um problema. Ah, Paulo, mas será que vai acontecer isso? Lembra da experiência da dupla fenda. Nós podemos mudar, mas nós não podemos impedir a evolução da Terra. Então, quando passar da terceira, totalmente, da terceira para a quarta dimensão, quem não estiver naquela vibração aqui, ó, lembra da vibração daqui? Não vai sobreviver. Como é que eu chego nessa vibração daqui? Eu chego nessa vibração daqui aplicando os meus conhecimentos, sendo melhor, sendo mais amoroso, parando de comer carne para deixar de alimentar a indústria de frigorífico que cria aquele sangue todo, que alimenta entidades que são menos evoluídas, que precisam disso, etc. e tal. Então, essa é a visão de fazer em conjunto. Isso aqui foi uma vivência que nós fizemos lá no Rio Grande do Sul, numa comunidade em São Francisco de Paula, onde mulheres, olha, opa, mulheres pegam na enxada para fazer de forma coletiva. Eu estou fazendo um terraceamento, uma curva de nível. O orientador está ensinando como fazer curva de nível sem teodolito, sem equipamento. E nós estamos lá fazendo o buraco. E todo mundo feliz. Todo esse povo aqui, ninguém aqui é de Rama. Todo esse povo aqui vivia em Roma, não de Rama. Todo esse povo aqui luta todos os dias. Olha as caras de felicidade que estavam fazendo. Por quê? Porque foram fazer uma coisa em contato com a terra, em contato com Gaia, né? em harmonia com as pessoas, com amor. Essa aqui foi uma outra experiência que eu tive lá em Nova Petrópolis. Esse sítio aqui é um sítio onde passou aquela avalanche que teve em Nova Petrópolis, que o morro desceu com tudo. Passou dentro desse sítio. Instituto Pindorama, quem quiser procurar. Aí, Manuel, ó, lembra o que eu falei? Nós estamos fazendo os mosaicos. De forma coletiva.
Aqui nós não tivemos nenhuma atividade manual de fazer, de construir, né? Porque não era o objetivo, mas é uma satisfação muito grande. Você vê pessoas que chegam lá, mulheres, dondoquinhas que chegam com as unhas pintadas e tal, e saem caindo na lama para fazer a casa igual o Plínio fez a dele ali. Eu e várias outras mãos. Hein? E é uma satisfação, é uma satisfação que lá no sistema a gente não consegue ter. Olha o povo todo, que se jogaram na lama depois de bater lá, amassar com o pé. Você fez assim também? Não, você é betoneira. Ah, mas o bom é chamar uma turma e fazer desse jeito. Essa casinha aí foi feita tudo por participante de curso. Ela é toda com adobe. E aí todo mundo feliz, todo embarreado, todo feliz, porque estava em contato com uma realidade que é possível para todo mundo. Ah, Paulo, mas eu quero ter internet porque eu não consigo mais viver sem o meu WhatsApp. Ah, mas eu quero ter televisão, mas eu quero ter o quê? McDonald's? Bom, se você quer ter isso, tic-tac, tic-tac, tic-tac. O tempo está passando. Continue assim. Processo seu. O que é a proposta não é, como o Emanuel falou ontem, não é fazer favela rural. Não é nada disso. A proposta é ter tecnologia, é utilizar tecnologias modernas que estão sendo acessíveis agora. Por exemplo, gerador magnético. Tem o Pedro de Curitiba, alguém conhece o Pedro de Curitiba, que está testando uma tecnologia de transmissão de energia Wi-Fi? Tipo Tesla, né? Tipo Tesla, Ele já fez uma anteninha, já desenhou uma anteninha, ele já fez na casa dele, ele transmite a 6 metros a energia de um lado para o outro. Ele fez o chuveiro de 12 volts. E é tecnologia aberta. Tecnologia cache. Alguém sabe? Alguém já ouviu falar da tecnologia cache? O cache foi um professor belga que trabalhava numa universidade da Inglaterra, acho que Cambridge, Oxford, não lembro. E ele desenvolveu as tecnologias e obrigaram ele a registrar, patentear, e ele falou, não, eu quero abrir isso, eu não quero. Não, você não pode fazer isso. Você estudou aqui na universidade, tem que patentear para a gente ganhar dinheiro em cima. E aí ele simplesmente abandonou a universidade, criou uma fundação, chama Fundação Cash, procura no YouTube, Fundação Cash, procura no Facebook, Cash Brasil, que você vai ver lá. O que é essa tecnologia? É uma tecnologia de aproveitamento do prana. Como assim? Esse cache descobriu que através de bobinas, você consegue captar essa energia que aí está e utilizar para várias atividades. Uma delas, para a saúde. Tem umas canetinhas de saúde assim, que é utilizada para sarar a dor. Então você passa ela assim na mão, desse jeito aqui, você sente uma cosquinha aqui na mão, assim, ó. Ela está emitindo uma energia. Essa energia serve para purificar a água, viu? Essa energia serve, você coloca na entrada aqui, ó, coloca um conversor dela aqui e deixa rodar. Ela vai sendo magnetizada com energia. Lá no Chile teve gente que já não usa mais a rede elétrica, que o próprio equipamento já
foi magnetizado de tal forma que ele capta a energia prânica e transforma em energia elétrica e é utilizado. Então tem milhões de utilidades essa energia. Tecnologia aberta, que é ensinado, procura no Facebook, Cash Brasil, tecnologias que serão melhoradas, porque quando está aberta, todo mundo discute, todo mundo procura, pesquisa, etc. e tal. Que mais que tem de novo aí? Quando eu vi... Isso aqui é uma tecnologia para a saúde. Então. Tem polo magnético e polo magnético positivo e negativo que faz nosso sangue fluir melhor. Então. Aí tem os colchões magnéticos e tal. Então tem uma série de tecnologias que estão aparecendo agora que há 15 anos atrás não existiam. Carra-água. Carra-água tem, até no Brasil tem um no Rio Grande do Sul e no Espírito Santo. O cara desenvolveu uma tecnologia para fazer carra-água, que é proibido, né, no Brasil, porque vai contra. A Petrobras é nosso, o petróleo é nosso. Nosso de quem, cara pálida? É dos políticos, né? Nosso não tem nada, mas você não pode fazer. Então, numa possibilidade dessa, que eu acredito muito que vai ser quem conseguir fazer uma ecovila e lá desenvolver, ter a possibilidade de desenvolver o seu conhecimento, o seu ser, você vai poder passar para outra dimensão e vai ser preservado para começar uma nova civilização e novas bases. Novas bases, onde vai ter toda a tecnologia e muitas outras mais, porque os nossos irmãos maiores vão disponibilizar a tecnologia para cá, vão nos transferir conhecimentos que vão facilitar a nossa vida. Não esse que existe hoje. No primeiro EPM grande que tiver, nós não vamos ter mais WhatsApp, não vamos ter televisão, não vamos ter... O seu computador vai pifar, sinto muito, vai queimar tudo. Só energia elétrica. Mas aqui construir uma gaiola de para da Elita, pelo menos as músicas, né? E uns livros virtuais, é bom. Mas dá para tocar a música. Mas tem umas antigas. Roberta, no projeto do Luiz tem, tá? Nós teremos a Bruna para cantar pra gente. Mas aí tem aquelas músicas que a gente tem que saber como cantar e tocar. Vai ter que fazer. Não vai adiantar levar o pendrive, tá? O pendrive vai queimar junto, não vai ter jeito. Tá? Faz tipo um dia do mês, todo mundo vai pra cidade. Queima tudo. Tipo um carro que tem eletrônico. Pumba, acaba tudo. Só o carro carburado. Nem carburado, porque você não vai ter mais petróleo. Como é que você vai tirar petróleo? Como é que você vai tirar do posto? Vai ser na manivela e a hora que acabar? Não, mas ele é carburado, mas tem ignição. Então, tem bobina. Qualquer bobina vai queimar. Isso não é ser, isso é verdade. Isso é verdade, isso é real. EPM é real. Por isso que os Estados Unidos... A estimativa das energéticas dos Estados Unidos é que diz que nem em 50 anos consegue se restabelecer a energia no planeta. Porque queima tudo. Mas se você tiver num local onde você tem alimentação, você vai produzir orgânico, saudável. Por isso que tem que ser perto da água. Por quê? Porque não vai ter bomba d'água. Porque não tem energia. Então você vai ter que fazer através de gravidade. Bomba d'água tem como fazer. Sim. Roda d'água, né? Carneiro, roda d'água, tem alternativa. Mas você tem que ter disponibilidade para você fazer isso. Você tem que ter tempo para você fazer isso. Você tem que se acostumar a fazer isso. A coisa demora, não é assim? Não é assim que faz. Né? Não é de um dia para o outro que você faz. Como é que nós vamos fazer para buscar a água dali e jogar lá em cima para alimentar o sítio? Desse vídeo, por isso eu fui chamar dela. Tem que cada um olha de uma maneira. Então é verdade, chama. Me tocou tanto quando eu vi, não é possível. Não é verdade.